Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao nosso curso de Fundamentos de Vibrações, hoje com a nossa aula número 14. Lembrando rapidamente o que a gente viu na aula número 13, a gente discutiu os problemas envolvendo o movimento harmônico da base, né, a excitação do nosso sistema era causada pelo movimento da base do sistema, né? E a gente viu o caso de isolamento de vibração, onde o objetivo era minimizar a vibração que era transmitida para o piso, né? A gente viu que esses dois problemas têm o mesmo comportamento na frequência. Hoje a gente continua o nosso conteúdo e a gente discute um outro modelo de amortecimento, o modelo de amortecimento estrutural ou esterético. Bom, gente, o objetivo desse modelo é representar um mecanismo de dissipação que acontece internamente, né, em materiais, né, a partir do momento que esses materiais são deformados, né? A gente diz que é associado então ao atrito interno que acontece nesses materiais. Bom, de forma geral, a gente pode dizer que os mecanismos associados a esse tipo de dissipação são bastante complexos e é muito difícil a gente representar eles matematicamente, né, a partir da sua física original. Entretanto, a gente pode representar esse tipo de dissipação utilizando o nosso modelo de amortecedor viscoso, né, um modelo de amortecedor viscoso equivalente, né, que forneça o mesmo valor de energia dissipada que a gente observa, né, em sistemas onde a dissipação é devido ao atrito interno. Então a palavra-chave aqui é mesma energia dissipada. Então a ideia agora, gente, é a gente calcular a energia dissipada por ciclo, né, para um amortecedor viscoso, né, um sistema, né, MMA que tem um amortecedor viscoso, e na sequência comparar com dados experimentais que a gente tem para sistemas onde a dissipação é causada pelo atrito interno. Bom, primeiro a gente vai assumir então uma excitação harmônica, né, então a gente vai ter f de t igual a fm cosseno de ômega t, e a gente lembra que isso leva então a uma resposta também harmônica, na forma de x de t fm módulo de h tilde de ômega vezes cosseno de ômega t menos φ. Para calcular a energia dissipada no sistema MMA, a gente vai precisar utilizar também a velocidade. Então, se a gente pegar a expressão x de t e derivar, né, a gente tem então x ponto de t, derivada do cosseno vai aparecer um menos seno, né, com ômega multiplicando, a gente tem então menos ômega fm módulo de h tilde de ômega seno de ômega t menos φ. E para calcular a energia dissipada, a gente vai utilizar também o conceito de que numa situação onde eu tenho um movimento harmônico, a energia dissipada tem que ser exatamente igual ao trabalho das forças externas. Então, ou seja, o trabalho que as forças externas estão fazendo no meu sistema tem que ser igual à energia dissipada. Isso tem que ser verdade, senão a amplitude da minha vibração iria estar decaindo ao longo do tempo. Mas como eu sei que a amplitude é constante, isso obrigatoriamente tem que ser verdade. Então, escrevendo, né, energia dissipada, né, a gente vai estar calculando isso aqui para um ciclo, né, é igual ao trabalho das forças externas também para um ciclo, e o trabalho das forças a gente pode escrever como sendo uma integral de f de t, né, força vezes deslocamento, f de t dx. Essa integral ela fica difícil de resolver, né, porque eu tenho uma função f que é no tempo e a minha integral seria em x, mas a gente pode trocar a nossa variável de integração lembrando da definição de x ponto é igual a dx sobre t, ou seja, dx nada mais é que x ponto dt. Então, substituindo isso na nossa integral, a gente passa a ter então agora uma integral de 0 a t, que seria o ciclo, né, no tempo, f de t x ponto dt. E aí a gente pode então substituir as expressões que a gente tem então para a excitação e para a velocidade, né? Então a gente pode escrever energia dissipada por ciclo é igual a integral de 0 a 2π sobre ômega, né, que seria o período, fm cosseno de ômega t, que seria a força, e a minha velocidade lá, né, que a gente viu, menos ômega fm módulo de h tilde de ômega seno de ômega t menos φ dt. Bom, gente, eu vou deixar com vocês a resolução dessa integral e vou direto para o resultado, né? Então, o resultado dessa integral fica no final π fm ao quadrado módulo de h tilde de ômega seno de φ. A gente pode simplificar essa expressão se a gente representar o h tilde de ômega no plano complexo, né? Então, a gente vai ter no eixo horizontal a parte real, no eixo vertical
a parte imaginária, e lembrando que a gente está usando aquela notação, né, de menos φ, né, a gente consegue visualizar aqui então que o seno, né, de menos φ é igual à parte imaginária de h tilde ômega sobre o módulo de h tilde ômega. Né? E lembrando então que seno é uma função ímpar, a gente pode escrever então que seno de φ nada mais é que menos a parte imaginária de h tilde ômega sobre o módulo de h tilde ômega. Aí a gente pode puxar o nosso H-til lá para o nosso sistema MMA. Então lembrando, né, que a gente tem 1 sobre m, ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado mais i 2xi ômega ômega n. Né? Se a gente multiplicar em cima e embaixo pelo complexo conjugado do denominador, né, a gente chega então numa expressão na forma de 1 sobre m, que multiplica, né, ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado menos i2xi ômega ômega n, e embaixo fica a parte real ao quadrado, né, ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado, e parte imaginária ao quadrado, 2xi ômega n ômega n ao quadrado. E nessa expressão, o que aparece no denominador seria exatamente o que aparece no módulo de h tilde ômega, né, só que tem uma raiz. Então, a gente pode notar que aquele 1 sobre m no numerador sobre né, ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 2xi ômega ômega n também ao quadrado, isso aqui nada mais é do que m que multiplica módulo de h tilde ômega ao quadrado. Então, se eu substituir isso daqui na nossa expressão e aí a gente retirar a parte imaginária e substituir lá no seno de φ, a gente consegue mostrar que o seno de φ nada mais é m que multiplica 2xi ômega ômega n vezes o módulo de h-til, né, já que o quadrado acaba cortando com aquele que estava no denominador. E se a gente substituir a definição de xi, né, na forma de c sobre 2m ômega n, a gente chega então que seno de φ é igual a c ômega módulo de h tilde ômega. Voltando então para a expressão da energia dissipada, né, e substituindo então o seno de φ, a gente chega que a energia dissipada é igual a πc ômega fm ao quadrado vezes módulo de h tilde ômega ao quadrado. E a gente pode notar, né, lembrar que fm vezes módulo de h tilde ômega é igual ao x, ou seja, a gente tem que a energia dissipada é igual a πc ômega x ao quadrado. Bom, a energia dissipada, né, de sistemas onde a dissipação ocorre em função de atrito interno, ela pode ser obtida experimentalmente através da curva de Hiterese. Então a ideia é aplicar um carregamento no nosso sistema, né, e medir a deformação que ele sofre e repetir isso várias vezes. Bom, se a gente tiver um comportamento perfeitamente elástico, né, o nosso sistema vai e volta exatamente em cima da mesma linha. Mas na prática, em função da histerese, o que acontece é que a hora que eu carrego, né, a minha estrutura, ela acaba retornando um pouquinho com uma deformação residual bem pequena, né, tanto no carregamento positivo como no carregamento negativo. E eu acabo então formando uma área, né, no meu gráfico deslocamento, né, por força. A área, né, que se forma então nesse tipo de gráfico é exatamente igual à energia dissipada por ciclo. Então, através de uma análise, né, de um número bastante grande de materiais, o que se observou é que a energia dissipada por ciclo, tá, em geral, ela vai ter um comportamento na forma de uma constante alfa vezes x ao quadrado, onde esse alfa é uma constante que é função do tipo de material. Bom, gente, se a gente comparar então as expressões que a gente obteve, né, para a energia dissipada, a gente viu que para o modelo viscoso a gente tem uma energia dissipada por ciclo na forma de πc ômega vezes x ao quadrado. Já no caso do atrito interno, né, observado experimentalmente, a gente viu que a nossa energia dissipada por ciclo é igual a alfa que multiplica x ao quadrado. Então o objetivo é a gente representar esse comportamento que a gente observa, né, nos casos em que a dissipação é por atrito interno. Então o que a gente pode notar é que a gente pode representar esse comportamento observado na prática se a gente adotar aqui um modelo viscoso com um coeficiente, uma constante de amortecimento viscosa equivalente na forma, né, de alfa
sobre π ômega, ou seja, igual aquele π c ômega igual a alfa, né? Isolando a gente tem então essa constante equivalente igual a alfa sobre π ômega. É interessante notar então que o nosso c equivalente passa a ser então uma função de ômega. Então, voltando na sequência para a equação do movimento do nosso sistema MMA, a gente tinha lá, né, mx dois pontos mais c x ponto mais kx igual a f, e a gente pode substituir o nosso c pelo c equivalente, né, que a gente observou aqui, e a gente passa a ter então mx dois pontos mais alfa sobre π ômega x ponto mais kx igual a f. É importante notar, né, que apareceu a frequência ômega, né, e está subentendido, né, que a nossa excitação é do tipo harmônica. Né, não faz sentido eu ter essa frequência se a minha excitação não for harmônica. No caso de movimento harmônico, a gente tem também que x ponto nada mais é que i ômega x. Então a gente pode substituir isso também na nossa equação do movimento, vai cortar com ômega de baixo, a gente passa a ter então mx dois pontos mais i alfa sobre π mais kx. A gente pode botar o x em evidência, né, e a gente define uma nova constante que a gente chama de eta. Então a gente tem agora mx dois pontos mais 1 mais i eta que multiplica kx igual a f, né? E aí como não tinha k naquele outro termo, né, a gente define esse eta, né, como sendo alfa sobre πk. Esse eta é o que a gente chama de fator de amortecimento estrutural e, na verdade, é a constante que a gente costuma trabalhar na prática. Tá? Então, esse último formato é o formato que tradicionalmente a gente usa para a equação do movimento de um sistema, de um grau de liberdade com amortecimento estrutural. Tá? Uma outra variável que a gente costuma utilizar também é o que a gente chama de rigidez complexa. Nesse caso, a gente escreve um K de til, que é simplesmente K que multiplica 1 mais I eta. Bom, gente, a gente pode na sequência então voltar para a equação do movimento. Né? Então a gente tinha lá mx dois pontos mais 1 mais I eta kx igual a f. A gente pode notar que ficou faltando K na nossa expressão aqui. Então, né, como a gente tem uma excitação harmônica, a gente vai ter a excitação né, f de t na forma de fm ei ômega t, o x, a resposta vai ser harmônica, né? Então vai ter um xão til ei ômega t. Se a gente substituir na equação do movimento, a gente consegue chegar então na expressão para o x til na forma de fm sobre k menos m ômega ao quadrado mais i eta k. É o mesmo procedimento que a gente já tinha feito antes. E agora a gente pode definir novamente a nossa FRF, né? Onde o h til de ômega, a razão entre o x til sobre fm, e o que muda agora é aquele nosso termo do amortecimento, né? A gente tem então 1 sobre k menos m ômega ao quadrado mais i eta k. E se a gente quiser escrever em função de ômega n, né? Divide em cima e embaixo por m, fica 1 sobre m ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado mais i eta ômega n ao quadrado. Essa então, gente, é a nossa nova FRF para um sistema de 1 grau de liberdade com amortecimento estrutural. Né? E a gente pode analisar então essa FRF na forma então, do módulo da FRF e da fase. Né? Então a nossa expressão do módulo, né, a gente fica com a expressão né, igual 1 sobre raiz de k menos m ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais eta k quadrado. E a expressão da fase, a gente tem arco tangente de eta k sobre k menos m ômega ao quadrado. O que a gente pode notar diferente aqui com a expressão que a gente tinha antes? Né? Se a gente fizer o ômega tender a zero, agora o nosso módulo de ômega, em vez de ir para 1 sobre k apenas, né, a gente vai ter mais um termo, né, que é aquele eta k que não zera. Né? Então a gente acaba com uma expressão na forma de 1 sobre k raiz de 1 mais eta ao quadrado. Já no caso da fase, quando a gente faz um ômega tender a zero, a gente pode notar que vai zerar aquele termo né, m ômega ao quadrado do denominador, né, vai ter k em cima, k embaixo que vai cortar, e vai sobrar simplesmente arco tangente de eta. Então a fase não é necessariamente zero para ômega igual a zero, né, ela vai ser exatamente arco tangente de eta. Se a gente fizer agora então um ômega tender a infinito, a gente vai ter o mesmo comportamento que a gente tinha antes, né? O nosso módulo do h til de ômega vai a zero, quem domina é aquele termo 1 sobre m ômega ao quadrado.
E no caso da fase, como a gente tem aquele ômega no denominador, né, o valor ali do arco tangente vai para zero, né, e o arco tangente então de zero, né, indo ali pelo negativo, né, fica π. Bom, gente, na sequência a gente pode olhar como é que vão ficar essas expressões, né, o comportamento da curva, né, em mais detalhes, e para isso a gente dá uma olhada no MATLAB. Então aqui a gente pode visualizar um código, né, então está trabalhando com um ômega aqui de 0 até 300, define uma massa igual a 1, uma rigidez igual a 10.000, né, então calcula a frequência natural, e depois a gente define diferentes valores de eta, né, primeiro a gente vai plotar para um deles, tá? E depois embaixo a gente tem as nossas expressões para o H, né? Onde o que mudou é aquele último termo lá, né? Onde aparece agora um I, eta 1, ômega n ao quadrado. Bom, gente, na sequência a gente pode rodar o código e vamos visualizar aqui o comportamento para o primeiro valor de eta, se eu não me engano aqui de 0.01. Né? E o que a gente pode observar, então, que a curva inicia ali em aproximadamente 10 na menos 4, né? Que seria aquele 1 sobre k raiz de 1 menos eta ao quadrado. Mas como o eta que a gente está utilizando para esse caso, né, como eu tinha comentado, é um valor bem baixo, de 0.01, basicamente não faz diferença, né? A gente começa em 10 na menos 4. Na sequência a gente tem um pico em ômega n e a curva decai para zero, né, de forma similar ao que a gente já tinha visto para FRF do modelo viscoso. Com relação à fase, o comportamento é também similar, né? A princípio ele começa praticamente em zero, já que o arco tangente de 0.01 vai ser basicamente zero, né? Tem aquela oscilação, valor de π sobre 2 na frequência natural e depois vai para π. Bom, gente, na sequência a gente pode descomentar, né, as curvas ali para outros valores de amortecimento. Né? Vou descomentá-los aqui, tanto para o módulo como para a fase. E a gente roda novamente o nosso código. E agora a gente tem então as curvas aqui para diferentes valores de amortecimento. Então o que a gente pode observar? Que ali para ômega próximo de zero a gente já começa a ver uma diferença, né? À medida que o eta vai subindo, aquele raiz de 1 menos eta ao quadrado aparece. E depois a gente observa que, aumentando o amortecimento, né, decai o valor do pico, mas é interessante notar que a frequência natural, ou na verdade o valor máximo, praticamente não muda. Né? Então, uma das características do nosso modelo de amortecimento estrutural é que o ômega máximo é basicamente o ômega n. Né? E depois as curvas, né, vão decair aqui, né, de forma similar, né, para todos os valores de amortecimento. Bom, se a gente der uma olhada agora nas curvas da fase, a gente também nota então que a partir do momento que o meu eta sobe, eu passo a ter um valor de fase, né, diferente de zero, para frequências abaixo da frequência natural. Todas as curvas vão passar por aquele valor, né, de π sobre 2, ali em ômega n, e depois elas tendem, né, para π, para a frequência tendendo a infinito. Bom, gente, com isso a gente fecha aqui o que a gente queria discutir aqui no código e a gente pode voltar para as nossas anotações. Bom, dando sequência então ao conteúdo, né, a gente pode ir agora para o item 3.9, onde a gente discute então o caso de excitação periódica. Então até agora a gente trabalhou só com excitação harmônica, né? E no fundo a gente vai usar o que a gente viu até agora para resolver o caso da excitação periódica. E para isso a gente considera novamente o sistema MMA, né, em vibração forçada, onde a gente tinha então uma equação do movimento na forma de mx dois pontos mais kx, mais cx ponto mais kx igual a f. E nesse caso agora, a nossa função f de t é uma função periódica com período t. Conforme a gente viu lá no capítulo 1, a gente pode então escrever essa função f de t utilizando a série de Fourier na forma complexa. Então a gente escrevia f de t igual a somatório de p de menos infinito até infinito, de cp e ip ômega t, onde o nosso cp, né, era dado então por 1 sobre t, integral de 0 a t, f de t e na menos ip ômega t dt. E o ômega t que aparece, a nossa frequência fundamental, né, igual a 2π sobre t.
Bom, a solução da nossa equação diferencial, né, na equação do movimento, ela se baseia então na aplicação do princípio da superposição, né, para sistemas lineares. A gente viu que no caso de um sistema linear, se eu aplicar uma excitação na forma de uma composição de outras duas excitações, né, escrever então f de t na forma de α1 que multiplica f1 de t mais α2, f2 de t, e aplicar isso no nosso sistema, a resposta que a gente obtém é também a composição linear das respostas a cada uma das nossas excitações individuais. Né? Fica então com x de t igual a α1 x1 de t mais α2 x2 de t, onde o x1 e o x2 então são as respostas a f1 e f2 respectivamente. A ideia, então, gente, é usar a série de Fourier para decompor uma função periódica em seus componentes harmônicos. A gente, no caso de uma excitação harmônica, a gente sabe como calcular a resposta, a gente acabou de ver isso. Então, calcular a resposta para cada um desses componentes e depois somá-los, né, e com isso ter a resposta do sistema àquela excitação. Então, no final, a gente vai ter que a resposta fica, então, x de t igual ao somatório, né, de todas essas componentes, da resposta a todas as componentes que a gente vai chamar aqui de xp de t. Então, xp é a resposta a cada uma das componentes harmônicas, né, que a gente usa para representar a excitação através da série de Fourier. E a gente escreve cada uma dessas componentes, né, na forma de fp de t, né, cada uma igual então a cp e i p ômega t. Então, como eu mencionei, né, como fp de t é harmônica, né, a única coisa que mudou com o que a gente tinha antes é que agora a gente tem uma amplitude complexa em vez de ter fm, né, mas de qualquer forma a gente vai ter que a resposta também é harmônica, né, que eu vou chamar então xp de t, x que é igual a x til p e i p ômega t t, né, então a resposta é na mesma frequência da excitação, onde o nosso x til p nada mais é, né, que é a amplitude complexa da estação, Cp til, vezes o H til de ômega. Se a gente então somar todas essas componentes, né, a gente vai ter então que x de t, né, é igual ao somatório, né, de p de menos infinito até infinito, de Cp til, de H til, de p ômega t, e i p ômega tt. Então essa é a nossa expressão final para a resposta, né, de um sistema vibratório a uma excitação periódica. E a gente pode notar, né, que x de t também é periódica, né, e tem o mesmo período da excitação. Outra coisa que a gente pode notar é que o H til, né, a gente está calculando ele exatamente na mesma frequência de cada uma das componentes harmônicas, né, e essas frequências são exatamente p ômega t. Né, por isso que eu, em vez de escrever H til de ômega, eu já escrevo direto H til de p ômega t. Na sequência, a gente pode fazer um exemplo, né, e depois estar montando essas curvas no MATLAB. E para isso a gente considera o sistema, um sistema MMA submetido a uma força na forma de uma onda quadrada, a mesma onda quadrada que a gente viu lá no capítulo 1 como exemplo. Então, seja aqui o nosso sisteminha, então, massa, mola, amortecedor viscoso, a gente está interessado no deslocamento na vertical x de t, quando a gente aplica uma força f de t. Então, e f de t agora vai ser uma função periódica na forma daquela onda quadrada, né? Se a gente lembrar, né, ela oscila de 1 a menos 1 com período 2π. Né? Então, ela faz a oscilação a cada π, né, e o período fica então 2π. A gente pode escrever matematicamente a função, né, como tem valor 1 de 0 a π e menos 1 de π até 2π, né, e se repete. Como a gente pode notar, né, e a gente já tinha visto antes, o período é 2π, o que vai nos dar então uma frequência fundamental, ômega-t, né, 2π sub t, vai dar 1 radiano por segundo. Bom, gente, a gente já calculou os coeficientes Cp para essa excitação lá no capítulo 1, eu vou puxar a resposta que a gente viu lá. E a gente tinha lá menos I2 sobre πp, vocês podem notar que a minha anotação aqui está errada, né? Em vez do 4 ali é um 2. Então, menos I2 sobre πp para P ímpar, né? 1, 3 e 5, e 0 para P par. E a gente trabalha como parâmetro do nosso problema aqui, massa igual a 10 kg, rigidez de 250 Nm por metro e um Xi de 0,05.
Bom, gente, a gente vai precisar da nossa FRF, né, o HTIL, mas isso a gente já viu também para o nosso sisteminha aqui, MMA, né, 1 sobre K menos M ômega ao quadrado mais I ômega C, né, ou se a gente quiser colocar na forma de Xi e ômega n, né, 1 sobre M ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado mais I 2 Xi ômega ômega n, onde o ômega n é a raiz de K sobre M. E a nossa expressão da resposta vai ser aquilo que a gente acabou de ver, né? Ou seja, o x de t vai ser o somatório, né, de p de menos infinito a infinito, de Cpetil, Htil de p ômega t, e elevado a i p ômega t t. Bom, gente, na sequência a gente pode ir então para o MATLAB. Eu tenho aqui um código no MATLAB que é similar àquilo que a gente tinha feito lá no capítulo 1. Né? Então a gente define aqui a nossa onda quadrada, né, que vai ter valores de menos 1 a 1. Né? E a gente vai estar utilizando aqui 20 termos da nossa série. Né? Então vão ser 20 termos positivos e 20 termos negativos. Então a gente define aqui os nossos CPs, né, aqui menos I vezes 2 sobre pp para valores ímpares e 0 para valores par. Né? E aqui a gente reconstrói a nossa função, tá, utilizando a série de Fourier na forma complexa aqui, né? Então o Cpetil vezes a exponencial ip 2 pi tzinho sobre t aqui, né? Se a gente continuar, a gente pode definir os parâmetros do nosso sistema. Então massa igual a 10, rigidez igual a 250 e um Xi inicial aqui de 0,05. A gente calcula a frequência natural e vamos resolver o problema aqui por uma faixa de frequência de 0 a 20 radianos por segundo. E aqui então a gente calcula a nossa FRF, né, do nosso sistema H, e vale a pena a gente plotar ela. Né, eu vou dar um pause aqui, se a gente rodar essa parte do código. A gente tem então aqui a nossa curva da FRF, né, onde a gente tem um pico, né, em torno aqui de 5, né, se a gente calcular aqui a nossa frequência natural, né, exatamente 5 tá, radianos por segundo, né, o valor inicial ali seria 1 sobre K, né, 1 sobre 250 e depois decai para 0. Bom, continuando aqui no nosso código, né, a gente calcula então agora a resposta. E como a gente definiu, a gente vai fazer agora o Cpetil, que multiplica, né, o Htil aqui de P. Né? Então, já que o meu ômega t aqui vale 1, né, então seria P ômega t, vai ser simplesmente P, vezes exponencial, mais o que seria o correspondente ao meu P negativo. Né? Então eu vou tirar o complexo conjugado do Cpetil e o complexo conjugado da minha FRF. Tá? Do Cpetil a gente viu que isso aqui vale e dá para provar que isso aqui também vale para a FRF. A gente vai ver isso mais para frente, lá quando a gente trabalhar com a transformada de Fourier. E aí, se a gente continuar, a gente pode plotar então a curva aqui da excitação, né, tanto a função original onda quadrada, quanto a aproximação utilizando a série de Fourier, e depois a nossa resposta, né, no caso aqui a gente vai ter ela só com a série de Fourier. Eu vou comentar aqui novamente, botar um stop e vamos rodar aqui o nosso código. Então aqui na curva esquerda a gente pode ver a nossa excitação na forma de uma onda quadrada. Obviamente com 20 termos eu não tenho ainda uma aproximação, né? Tem uma certa diferença entre a série de Fourier e a função original, onda quadrada, mas ela já tá, o comportamento já está se aproximando. Né? E na curva à direita a gente tem a nossa resposta. Então uma função, né, bastante diferente da nossa excitação. Né? Se a gente analisar bem, a gente vai ver que ela vai ter exatamente o mesmo período, ela se repete a cada aproximadamente 2π, né, que é o período que a gente tinha da nossa função. Bom, gente, mais importante do que analisar o comportamento no tempo da nossa função é a gente analisar o espectro de magnitude do CP. Então é a próxima figura que a gente faz aqui no MATLAB. Tá? Então aqui a gente plota, tá, o módulo de Cpetil, né, associado à força, e o que seria, né, o módulo para a resposta, que é o Cpetil vezes a FRF. Tá? Então a gente plota isso aqui agora e vamos analisar como é que ficam nossos espectros.
Então, do lado esquerdo a gente tem o espectro de excitação, que a gente já tinha visto antes, tá? Onde os valores de CPI vão decaindo. Nesse caso, a gente, né, como a gente tinha visto, né, a gente disse que a componente mais importante aqui da excitação seria na frequência igual a 1 Hz. Desculpa, 1 radiano por segundo, né, que o valor de frequência está errado, que seria radiano por segundo. Então a gente teria, então, se eu excito uma estrutura, né, um sistema com esse tipo de excitação, a gente poderia esperar que a gente ia ter uma resposta alta para essa componente. Só que quando a gente olha para a nossa resposta, a gente vê que a nossa componente com a maior resposta não é a primeira também é alta, mas é a quinta. Por que isso? Porque a nossa FRF, né, se a gente lembrar, né, o módulo, o CPTIL da resposta é uma composição do CPTIL da excitação vezes a FRF. E aqui a gente tem exatamente a frequência natural do sistema. E isso é um conceito extremamente importante em vibrações, gente. Toda vez que a gente tiver a resposta de um sistema vibratório, ele é uma composição da excitação que a gente está aplicando no sistema, né, e do comportamento do meu sistema que é dado pela FRF. Né? Então, nesse caso aqui, né, a gente teria que se preocupar com essa frequência de 5 Hz, a gente está preocupado com o nível de vibração, né, e em trabalhar para reduzir isso daqui. Né? E aí, bom, a gente, né, como a gente tem várias componentes, a gente tem que tomar um cuidado se a gente vai jogar a frequência natural, por exemplo, para cima ou para baixo. Se eu jogar para baixo, eu corro o risco de eu cair numa componente ainda maior, né? O que piora mais ainda a nossa situação, né? Então aqui para esse caso, idealmente, provavelmente eu tentaria jogar a minha frequência natural para uma frequência mais alta, onde as minhas componentes são um pouco menores. Ou uma outra possibilidade aqui, né, já que o nosso problema está na frequência natural, uma possibilidade seria a gente, por exemplo, aumentar o amortecimento, né? O que é bastante efetivo em reduzir a vibração, né, na ressonância, né, quando a gente tem uma componente atuando exatamente na frequência natural. Então, se a gente voltar aqui e rodar o nosso caso, por exemplo, para XI, botar aqui um 0.2, por exemplo, né, e eu só vou ter que tirar aqui não, acho que eu já tirei os stops que tinha antes, né? Se a gente lembrar, então, aqui a gente tem uma resposta que é 5 vezes 10 na menos 3, né? Se eu rodar novamente agora, para XI 0.2, a gente vê que a nossa quinta componente caiu bastante, tá? Agora, a primeira componente passa a ser mais importante, a gente tem uma vibração aqui bem menor do que a gente tinha antes, né? Aqui em torno de 1 ponto alguma coisa. Gente, novamente, esse é um conceito super importante, a gente vai utilizar ele novamente no capítulo 4, né? Mas é algo, novamente, né, muito importante no estudo de vibrações. Gente, com isso a gente fecha a nossa aula de hoje, tá? Fecha a parte de excitação harmônica e periódica e na sequência a gente inicia o capítulo 4, né, com condições qualquer de excitação. Até lá!